Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma sala de estudos da Igreja Seara. Me chamo Everton e nos próximos estudos a gente vai ver um pouquinho sobre dons ministeriais. O que é um dom, o que é um ministério e para que ele serve. Quem deu os dons ministeriais à igreja? Foi Jesus. O nosso texto base vai ser o livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Que o Espírito Santo nos abra o nosso entendimento para que a gente possa adquirir conhecimento. Vamos lá, então? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui a gente já pode ver, então, quais são os 5 ministérios que nós iremos abordar. O ministério de apóstolo, dom ministerial apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Como você tem a sua mão, você vai lembrar deles, né? Pode usar os dedos para lembrar aí quais são, então, os 5 ministérios. O que é um dom ministerial? O que é um dom? Para que serve um dom? O dom, ele é um carisma, é algo que a gente recebe de Deus, que a gente tem às vezes fluente. Então, à medida que a gente vai estudando, você talvez vai identificar que você tem a similaridade, é parecido com algum desses dons que nós vamos falar aqui. As características são parecidas com aquilo que você gosta. Às vezes você é reconhecido pela sua família, pelos seus amigos, pela igreja, que você tem facilidade de exercer alguma das características desses dons que nós vamos ver. Talvez aí já fica a dica. Você já encontrou então o seu dom, agora você precisa se aperfeiçoar, estudar, para que você consiga colocar então este dom em prática. Para quem são esses dons ministeriais? Para o corpo, para a igreja, para as pessoas. Jesus que deu esse dom, esses dons ministeriais à igreja. Se nós vemos aí novamente em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo está dizendo que a igreja de Éfeso, e ele mesmo concedeu. Quem é ele mesmo? Jesus. Jesus então concedeu esses dons ministeriais para o corpo, para a igreja, para as pessoas. Os dons, eles são para a nossa atualidade. Não é coisa que ficou lá para trás, no tempo dos apóstolos apenas, para o tempo dos discípulos. Antigamente, lá no Antigo Testamento, né, nós tínhamos os profetas, que também faziam alguns sinais, tinham alguns dons específicos que Deus dava. Um deles era o dom de profeta. E o importante, se nós olharmos, Paulo também falando aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios no capítulo 13, vamos dar uma olhadinha lá. Uma das bases para que a gente possa exercer qualquer um desses dons. 1 Coríntios, no capítulo 13, vai falar sobre o amor. E no versículo 1 e 2, eu gostaria de ler para a gente ter um entendimento do que é a base para a gente exercer todos esses dons. É óbvio que a unção do Espírito Santo é super importante, mas Paulo está nos dando aqui uma orientação também importante. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Olha só o que ele diz aqui agora no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então a dica de ouro para você que almeja exercer um dom ministerial, para você que já tem esse dom, nunca se esqueça. A unção do Espírito Santo, super importante para você exercer esse dom, mas a base para que ele funcione muito bem é o amor. Jesus, ele exerceu os 5 dons ministeriais. A gente vai ver depois ali os versículos que vai nos confirmando isso. O dom, então, ele é um carisma. Ele é um presente oferecido de boa vontade para a gente fazer aquela nossa atividade com maior habilidade, com maior tranquilidade. Vai ser algo natural, não vai ser algo forçado, né? Você não vai ter que desprender lá
É como se fosse aprender uma nova língua, que você tem que praticar, que você tem que fazer um certo esforço. É importante sim você buscar conhecimento sobre o seu dom que você já sabe que você tem. Mas o exercício dele, com a unção do Espírito Santo, com o amor como base, ele vai acontecendo naturalmente. Óbvio que ao longo do exercício do ministério, ao longo do desenvolvimento desses dons, a gente vai adquirindo mais habilidade e vai se identificando com alguns dons. Os dons ministeriais, eles são um pouquinho diferentes dos dons espirituais. Cada um dos dons ministeriais são para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para a organização da igreja. E os dons espirituais são a cereja do bolo. A igreja já está funcionando, o corpo já está funcionando. E aí então, os dons espirituais, que nós veremos em outro momento, eles são a cereja do bolo. É o plus, é algo que Deus dá além dos dons ministeriais. Além da organização, você tem um detalhe, você tem um enfeite que vai soar diferente naquele ambiente. Esses, então, podemos dizer que seriam os dons espirituais, que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, alguns deles. Para que servem os dons? Vamos voltar no nosso texto base, então, novamente lá de Efésios, no capítulo 4. A partir do versículo 12, Paulo já nos dá aqui algumas orientações para que servem os dons. Então, seguindo aqui o texto, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que é um aperfeiçoamento? É como se fosse um treinamento, uma capacitação para os santos. Quem é os santos aqui que Paulo está se referindo? Ao corpo de Cristo, aos cristãos, aos crentes, à igreja. Então, um dos motivos, uma das missões, uma das finalidades dos dons ministeriais é para o aperfeiçoamento dos santos, para que a gente vai melhorando, vai melhorando a cada dia. Outro detalhe que Paulo fala aqui, para o desempenho do seu serviço. E o que vem a ser o serviço? O ministério. O ministério é um serviço, ele é um ofício, é uma atividade, é algo que a gente desempenha, que a gente exerce no nosso dia a dia. Então, o dom é aquele carisma, é aquele talento que você tem, dado por Deus, e o ministério é o serviço. Então, você vai usar o seu carisma, o seu dom, para exercer algum serviço, que dentre eles são os 5 ministérios que nós falamos, e é óbvio que nós temos muito mais outros serviços importantes na igreja, como a recepção, como a organização da igreja, que também é um serviço, também pode ser chamado então de ministério. Outro item que Paulo fala aqui é para a edificação do corpo de Cristo. Importante lembrar que a igreja primitiva, lá no tempo dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, ela foi fundamentada na pedra angular, que é Jesus. Então, a partir dali, começou-se a edificar a igreja, colocar base, colocar um fundamento, colocar uma ideia. É por aqui que nós vamos, é isso que a Bíblia ensina, esses são os ensinamentos de Jesus, então é isso que nós devemos seguir e é por aqui que nós devemos ir. Então, a edificação do corpo de Cristo, o crescimento do corpo de Cristo. Quando nós construímos uma casa, a gente abre o buraco, faz a fundação, ergue as paredes, depois põe o telhado e depois começa a adorná-lo. Reboca, tinta, pintura, escolhe a abertura, coloca uma floreira, coloca lá uma luminária específica. Então, a gente vai estar ali edificando, vai estar completando, vai estar montando o corpo de Cristo, conforme assim a Bíblia nos orienta. Óbvio que cada igreja tem a sua característica, cada um de nós tem o seu perfil, tem a sua característica, e a gente vê então a multiforme graça de Deus aparecendo nas nossas vidas, porque somos diferentes e ao mesmo tempo somos únicos, porque Deus fez cada um de nós único, e a gente também vê os ministérios de outras igrejas, cada um atuando de alguma outra forma, e eu chamo isso da multiforme graça de Deus. Outro ponto importante é que Paulo fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. A nossa fé deve estar centralizada na pessoa de Jesus. Então, quando nós estamos chegando na igreja, que nós não temos o entendimento ainda, muitas vezes, de quem é Cristo, por que ele morreu na cruz por mim, o que é essa questão de igreja, o que é ser um crente, então os ministérios
os dons ministeriais na organização do funcionamento da igreja vão nos ajudar para que a gente junto consiga alcançar a unidade da fé. E no complemento dessa mesma frase, fala e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É muito comum, quando a gente não cresceu num ambiente cristão, a gente ouve falar da pessoa de Jesus, a gente ouve falar de igrejas, ouve falar de Deus, mas quem realmente é o Filho de Deus? O que ele fez por mim? Qual foi a missão dele? Por que ele esteve aqui nesta terra? Então, um dos motivos também para que a gente pode aprender, com um bom exercício dos dons ministeriais, esse é um dos propósitos dos dons, é que a gente chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A outra característica é a perfeita varonilidade. Nós temos ali maturidade. A gente chegar a um determinado momento que os dons ministeriais funcionaram tão bem no corpo de Cristo, na igreja, e eu tive esse entendimento, aonde eu começo a ficar mais maduro. Isso não me pertence mais, isso eu já não vou praticar mais, porque eu entendi que a Bíblia me ensina dessa forma, que os mandamentos de Deus, que as promessas de Deus, são como regras de proteção para a minha vida. Então, eu vou adquirindo também maturidade. Essa é outra característica do exercício dos dons ministeriais na igreja. E por fim aqui, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual que é o desafio para todo cristão? À medida que você vai adquirindo conhecimento na sua vida de fé, que a gente se torne cada vez mais parecidos com Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais longe do mundo, ou de fazer as coisas do mundo contrário à palavra de Deus, eu estarei. Então já fica outra dica para nós. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, menos nós vamos estar com o coração voltados para as coisas do mundo. E o Espírito Santo vai fazer essa divisão, vai fazer então este equilíbrio. Então o ministério é um cargo, o ministério é um papel, o ministério é uma incumbência, ele é uma função, ele é um ofício. São recursos que Deus dá para o bom funcionamento da igreja. E para fazer este bom funcionamento, para que esses dons possam funcionar bem, Deus nos dá uma unção especial, e aí vai moldando cada um de nós conforme o dom que nós recebermos, para que a gente possa exercer então o nosso dom ministerial com sabedoria, com diligência, com temor a Deus. E lembrando sempre que todo o exercício dos dons, nós também temos que prestar contas. A primeira pessoa que a gente presta contas do exercício do dom ministerial não é o pastor, não vai ser o irmão, primeiro vai ser a Deus, porque foi Ele quem deu os dons. E depois nós vamos prestar conta então para a igreja. E a gente vai entrar depois em cada dom ministerial. Mas o evangelista lá recebeu um recurso da igreja para fazer uma viagem, então é importante quando ele retornar, ele dizer, a gente fez assim, a gente foi em tal lugar, conquistamos isso, conseguimos aquilo, alcançamos aquilo outro. Isso é muito saudável, não só para a vida de fé, mas também para a vida pessoal, que é então o chamado prestar contas. E como eu disse, os 5 dons ministeriais, eles são para a nossa atualidade, não é algo que ficou no passado. Jesus, então, ele exerceu os 5 dons ministeriais e a gente vai ver eles agora. No livro de Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ver, então, o primeiro dom que Jesus exerceu, que é o dom de apóstolo. Hebreus, então, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é essa pessoa? Jesus. Então, aqui na palavra, a gente vê a confirmação de que Jesus é chamado de apóstolo e também sumo sacerdote, que era a autoridade máxima lá com relação à parte religiosa, vamos dizer assim, da época. Outro ministério que Jesus também exerceu, que é o ministério de profeta. Nós vamos encontrar no livro de João. Então você abre sua Bíblia lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, lá nos Evangelhos, João,
no capítulo 4, versículo 19. Diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Lembra que a gente falou no comecinho do vídeo que as pessoas elas começam a reconhecer em nós essas características. E aqui a gente vê a mulher lá de Samaria reconhecendo a Jesus como um profeta. Então agora nós vamos ver o terceiro dom ministerial, que é evangelista. Nós vamos encontrar no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então a gente vê aqui nesse texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, que Jesus mesmo aqui está falando, né, que o Espírito Santo estava sobre ele e o capacitou e ungiu para fazer aquelas coisas, e uma delas era evangelizar. Voltando no livro de João, agora no capítulo 10, nós vamos encontrar o outro ofício, o outro ministério, que é o de pastor. A gente tem, lembra muitas vezes, fala, né, Jesus é o bom pastor, né? No Salmo 23, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vamos pensar assim, né? Salmos 23 está no Antigo Testamento. Então vamos ver agora no Novo, né? Se realmente Jesus também exerceu o ofício de pastor. No livro de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus mesmo está falando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já fica aí uma dica do ministério pastoral, a que ponto pode chegar o ofício de um pastor. E no mesmo livro de João, no capítulo 13, versículo 2, João capítulo 13, versículo 2, a gente vai ver então o último ofício dos dons ministeriais que Jesus também exerceu, que é o dom de mestre. Então no capítulo 13 de João, versículo 2, diz assim, e este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aqui um outro ponto importante, Jesus fazia alguns sinais e prodígios, e nós vamos ver mais à frente que alguns desses ministérios, uma das características, se eles estão presentes, também é exercer ali algumas coisas diferentes. Então, todos os ministérios são de uso e serviço para as pessoas. E no seu conjunto, vão servir a igreja. Então, o dom ministerial, ele é dado para uma pessoa, para que esta pessoa divida e reparta com as outras pessoas que estão à sua volta. Parte deste dom ele vai ser exercido e parte deste dom vai ser exercido dentro da igreja. E no conjunto, vai ter um bom funcionamento. Para a gente entender melhor como funciona a dinâmica dos dons, talvez você já assistiu ou viu algum vídeo de uma orquestra. A orquestra ela tem um regente, que é aquela pessoa que fica com a varinha na mão, que é a pessoa que mais entende de música, onde vai estar regindo, vai estar orientando os demais músicos, que a gente pode usar como exemplo, então, que são os ministros. Então, numa orquestra, a gente tem vários ministros musicais, tocando vários instrumentos, e nós temos um regente, que vai dar o tom, que vai dizer ali, sobe o volume da música, baixa, vai fazer algum sinal, e aí a pessoa que toca aquele instrumento, ela vai entender que ela que deve tocar mais alto, mais forte aquele instrumento. Mas no conjunto, no contexto, nós temos um som harmônico, um som muito lindo e muito bonito. E você pode observar também que em algum momento, algum desses instrumentos, ele vai se destacar um pouquinho mais. Mas não é para sempre. Logo ele volta de novo para ter aquela harmonia entre aquela orquestra. E nós hoje então somos um corpo, uma orquestra, onde nós temos vários ministros, cada um com várias habilidades, mas o nosso maior regente é o Senhor Jesus, porque foi Ele quem deu
a capacitação para esses ministérios, para o bom funcionamento do corpo, para o bom funcionamento da igreja, o crescimento e mais aquelas outras características ali que a gente viu. Então a gente fez uma introdução agora sobre o que seria dom, o que seria ministério, e a gente também viu na palavra que Jesus, ele exerceu os 5 ministérios. Então, pessoal, essa foi a nossa introdução sobre os dons ministeriais, e eu quero convidar você a continuar conosco nas próximas aulas, onde nós estaremos abordando individualmente cada um dos dons ministeriais. E a próxima aula, o primeiro ministério, então, será o dom apostólico. Fique conosco e até lá!